como é que surgiu o convite da TV Globo para colocar você como correspondente no Japão? Você pensou em dizer não O antes de dizer convite sim? foi, eu já fazia, foi em 2011, eu já estava na TV Globo desde 96, faz as contas, e sempre apresentando jornais. Fui repórter no começo, não, minto, eu já entrei na Globo como apresentador da Globo News. E depois fui para a TV Globo fazer o Bom Dia Uhum. Rio. Claro, fazia reportagens também, porque adoro fazer reportagens, mas sempre fui apresentador. Então já estava há anos como apresentador e eu queria ter a experiência de correspondente internacional. Então um dia eu fui até o Ali Camil, que era o diretor na época, e falei, queria ter a experiência de ser correspondente. Ele tomou um susto, porque para algumas pessoas não é nem errado pensar assim, a apresentação é algo importante, algo que você conquista depois de muito tempo de carreira. Eu até fui cedo para a apresentação e gostaram de mim, e fui ficando como estou até hoje. Mas eu queria ter a oportunidade de morar fora, eu queria ter a oportunidade, dar essa oportunidade para meus filhos de ter a vida, uma cabeça internacional, não ficar só no Brasil. Nunca poderia morar Sei. fora, por minha própria conta, eu tinha que ser como correspondente. E aí eu fui fazer esse pedido. Ele tomou um susto porque ele me via como apresentador e principalmente me via como todas as funções que eu fazia. Eu abriria a mão de tudo isso, as folgas no Jornal Nacional, a cobertura de eleições que eu sempre fiz, e adorava fazer. E adoro, porque até hoje faço na CNN também. Carnaval, apuração de escola de samba, apuração de eleição. Ou seja, eu tinha muitas funções ali que eu fazia, mas naquele momento eu estava como apresentador do RJ2. Eu já estava há uns 4, 5 anos Uhum. como apresentador do RJ2. Eu tinha ficado 10 anos no RJ1, alguns anos no Bom Dia Rio. Então era uma evolução naturalmente. Para onde essa evolução me levaria? Não sei. Mas tem uma hora que você, de novo, como a nossa conversa começou, da saída da Globo para a CNN, alguma coisa te fala, aqui já não está tão legal. Como é que posso mudar Uhum. isso? Sendo correspondente, tendo essa experiência, dando essa experiência para minha família. E fui falar com o Ali, ele tomou esse susto, mas falou, vamos pensar. Isso foi em 2011, mais ou menos. Um ano depois, ele me liga e fala, vem aqui na minha sala. Surgiu uma oportunidade para ser correspondente. Aí você logo pensa, Nova York ou Londres, porque são os lugares onde a Globo tem um escritório grande. Eu falo inglês, então, naturalmente, Uhum. são esses lugares. Tóquio. Aí foi um susto enorme, porque como é que eu vou levar minha família? Não, não era sozinho. Se eu fosse sozinho, eu iria. Claro. Mas eu não era sozinho, eu tinha minha família. Como é que eu vou fazer para adaptá-los? Como é que vai ser essa vida deles lá? Eu nunca tinha ido ao Japão. E aí, não, tudo bem, não tem problema, pensa bem. E aí a Globo pagou uma passagem de, de experiência para ver o Japão, conversar com o Entendi. correspondente da época que ainda estava lá, Aham. que era o Roberto Kovalik, um amor de pessoa, que foi o primeiro correspondente da Globo no Japão, um super profissional que me ensinou muita coisa mesmo. E digo sem mentira, se eu tive tanto destaque na minha carreira como correspondente, foi porque eu tive ele como professor durante uma semana e meia. O quanto que ele me ajudou nessa uma semana e meia, não está no gibi. Mas ele tinha que sair de lá do Japão. E aí precisavam de alguém, me escolheram. E fui eu e minha mulher, fomos eu e minha mulher para o Japão. Aham. E a gente gostou, a gente viu lá, acho que vai funcionar bem. O Kovalik ajudou muito a gente a mostrar as coisas, como seria a vida lá. A gente nem falou tanto de trabalho, a gente falou mais de vida. Porque nesse Aham. momento, como é que vai ser a adaptação da minha família nisso? De novo, eu me viro sozinho bem, mas Claro. mais 3 pessoas, minha mulher e 2 filhos. E aí, quando a gente voltou, a gente tinha certeza que seria lá. E aí fomos em julho de 2013 para lá e ficamos 5 anos no Japão. E foi o período que mudou não apenas a minha vida profissional, mas pessoal e a vida de toda a minha família. Meu filho está no Japão agora, ele mora no Japão, ele, ele faz música Uhum. eletrônica, ele tem hoje 21 anos. Minha filha abriu a cabeça para o mundo, ela tinha 5 anos quando ela chegou, saiu com 10. É, e morar 5 anos ali, não apenas morar no exterior, mas morar no Japão abre a cabeça da gente, porque é muito diferente. Não apenas por ser do outro lado do planeta, ou Uhum. seja, é um outro planeta, é um outro mundo, completamente diferente, Uhum. culturalmente falando, comportamento das pessoas,
mas também porque é uma experiência internacional, uma vivência que eu aconselho todo mundo a ter. Qualquer pessoa a ter. Você não gosta do Brasil? Amo o Brasil. Adoro o Brasil. Mas é Uhum. importante para a gente viver bem, até para a gente entender melhor o Brasil, é importante a gente ter a experiência internacional, ver como as coisas funcionam em outros lugares, ver como a cabeça das pessoas pode ser diferente. A gente fica meio que olhando de fora, a gente nunca deixa de ser brasileiro, e aí a gente entende. Uhum. Eu sabia que um dia eu ia voltar. O primeiro contrato era de 2 anos, mas gostaram, renovaram por mais 2 anos, e depois renovaram por mais um ano, porque depois viria a Olimpíada. E aí, tradicionalmente, a Globo manda um repórter de esporte para lá. Foi uma Uhum. pena, mas foi um querido colega também, muito gente boa. E eu acho que eu fui tão legal com ele quanto o Kovalik foi comigo, que foi o Carlos Gil, que me substituiu lá, que era do esporte, Uhum. para cobrir as Olimpíadas de Tóquio. E os perrengues com o idioma, Márcio? Porque você fala inglês muito bem, mas os japoneses geralmente não falam tão bem o inglês assim, ou pelo Uhum. menos que eu saiba, não falava tão bem o inglês assim. Seus filhos conseguiram aprender japonês? Você não passava fome, pelo menos em japonês? Como que era essa questão do idioma mesmo? Porque você morava no Japão com uma língua completamente, um Aham. alfabeto completamente Não, diferente do nosso, né? estar do outro lado do mundo, estar em outro planeta, leva a isso também. É uma diferença de comportamento, uma diferença de país, de visão de mundo das pessoas, mas também de língua, de cultura. Eu tinha aula de japonês uma vez, 2 vezes por semana, mas eu não aprendi quase nada. Meus filhos, sim, estudavam nada. Meus filhos estudavam numa escola internacional que tinha japonês todo dia, então eles aprenderam muita coisa, eles lembram ainda de muita Aham. coisa. Minha mulher fazia aula também, então ela aprendeu um pouco mais também. E eu não aprendia porque na minha aula de japonês a professora ia lá em casa e, enfim, ela falava comigo em japonês, claro, a gente tentava se comunicar, quer dizer, a aula era em Sim, inglês, sim. claro, mas eu mais Uhum. perguntava coisas para ela do que queria realmente, eu queria entender o país. Então aquela minha professora, eu sempre esqueço. Depois eu vou tentar lembrar o nome dela, porque é muito importante. Ela foi muito importante Aham. nesse meu tempo lá, porque ela me abriu os olhos para vários temas que, naturalmente, como gaijin, como uma pessoa estrangeira vivendo lá, eu não teria acesso. E tudo isso nasceu nas conversas que eu tinha com ela. Ela era uma péssima professora, porque ela aceitava que o aluno falasse com ela em inglês o tempo todo e fizesse mais perguntas. Mas eu acho Meu que o japonês Deus. é muito assim, muito gentil, né? É, quase Aham. subserviente quando você tem uma relação de, não de poder, mas de pagamento. Eu tinha que pagar a minha professora, então ela acabava Uhum. entrando mais no meu desejo de aprender sobre o país. E, por favor, eu não quis falar mal dela, não, ela é uma excelente professora, mas eu fazia tantas Claro, perguntas claro. que ela deve ter falado, desisto, não vou ficar me gastando aqui, trazendo de volta a aula, não. Vamos responder esse gaijin. E aí ela me ensinou, nas perguntas que eu fazia, algum entendimento daquele mundo tão diferente. E aí, quantas matérias, quantas reportagens surgiram daquela conversa. Mas sim, os perrengues eram muitos, mas todos engraçados. De ir no mercado e Uhum. não entender aqueles produtos ali, o que era sal, o que era açúcar, porque os rótulos são Aham. diferentes. Na farmácia, então, é uma loucura. Mas todas as embalagens têm um desenhozinho. Então, se tem a embalagem de um remédio para dor de dente, você tem um bonequinho com a bochecha inchada vermelha. Isso é dor de dente. Talvez seja uma Perfeito. espinha também para a bochecha, na pele, não sabemos. Você vai experimentar. Mas isso era mais engraçado do que realmente perrengue. Eu lembro logo nos primeiros dias, Aham. quando a gente foi comer num restaurante e a gente pediu um prato, um cardápio todo em japonês, e a gente sabe lá se comunicando como. Eles são muito gentis, eles realmente não falam muito inglês, como você falou, o Sim. inglês deles é péssimo, mesmo entre os mais jovens. Depois da Olimpíada, certamente melhorou um pouco, mas quase nada, quase nada. E aí eu lembro que a gente pediu um prato, e aí veio um prato com umas coisas mexendo assim, eu lembro dos quatro fazendo assim, um movimento em direção ao prato. Hã? O que que é isso? Os quatro, minha filha de 5 anos, uma boneca, meu filho bonitinho também, minha esposa linda, os quatro com uma cara de susto assim. Hã? O que que é aquilo? Era uma Era escama de peixe que quando vem quente ela fica se mexendo ainda. A gente crente que é uma coisa viva, uma minhoca viva, porque de novo na nossa ignorância a gente achava Meu que Deus. tudo é escorpião, tudo é minhoca, tudo é grilo, tudo é, 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 é grilo mesmo, ou gafanhoto que se come. Claro que se come essas Aham. coisas na Ásia, mas
em Tóquio você tem que batalhar, tem que lutar muito para achar coisas diferentes. Mas às vezes os pratos normais Aham. deles têm essas coisas diferentes. Então tudo isso foi muito aprendizado para a gente. E quando eu fui para lá, eu tinha 43 anos. Você imagina uma pessoa com 43 anos ainda começando do zero, ou seja, aprendendo a viver num novo lugar. Uhum. O quanto que isso foi muito vibrante para mim. Muito cansativo também. A questão de trabalhar no fuso é muito difícil, mas o quanto foi de incrível, o incrível aprendizado. E essa temporada no Japão, você tem razão, mudou a minha vida, mudou a vida da família inteira e está guardada no nosso coração como uma das mais importantes das nossas vidas. Eu ia te perguntar justamente isso agora, Márcio, a questão do fuso horário. Não é a questão de Nova York e Londres, que é um fuso horário mais Uhum. acessível para o brasileiro, né? Mas o Japão é justamente o contrário. É 12 horas de diferença, geralmente. Você tinha que trabalhar alinhado com o fuso do Brasil, alinhado com o fuso do Japão, ou alinhado com os dois ao mesmo tempo, e você mais ou menos se encontrando nessa bagunça, nesse Quase meio sempre era com termo? os dois, porque durante o dia eu produzia as matérias que eu tinha muita liberdade para sugerir matérias e, claro, o Jornal Nacional pedia matérias, Aham. o Fantástico pedia matérias, mas eu tinha muita liberdade. Ai, desculpa, eu tinha muita liberdade para conduzir a minha própria pauta e fazer matérias. E, particularmente, eu adorava as reportagens que eu fazia, eram muitas de comportamento, e adorava, adorava. Uhum. E, enfim, posso lembrar de várias aqui legais. Mas aí eu fazia isso durante o dia. Aí quando chegava em casa à noite, tipo 6 horas, 7 horas, voltando da gravação, às vezes tocava meu telefone. Eu tinha um telefone direto conectado com a redação do Rio de Janeiro. Aí é o Ah, pessoal da manhã no Brasil. Já era 7 horas da noite na no Ásia, Brasil. 7 da manhã no Brasil. Eles estavam acordando e falavam: Perfeito. Márcio, na China está acontecendo um problema agora, não sei o quê, caiu um avião, ou então um tufão passou pela China, tem alguns mortos, por favor, faça uma matéria sobre isso. Uhum. Costuma ser assim também. Como correspondente, é importante você estar nos lugares onde a notícia acontece. Mas estando ali na Ásia, você cobre a Ásia como um todo, com a ajuda das agências internacionais. Se não era um assunto que demandava viajar para lá, era um tufão. Não sabemos o número de mortos ainda. Então, por enquanto, desculpa falar assim, parece uma coisa fria, mas apenas 3 mortos. 3 mortos é uma coisa terrível já, mas comparado com outras tragédias, é Claro, um número claro. pequeno ainda de mortes. Então não vale a pena você viajar para lá para fazer esse desastre natural, que você pode estar perdendo outras coisas na sua base. Então eu fazia com a ajuda das agências internacionais. Só que fazia isso que horas? A partir das 7 horas da noite, no meu horário. Então eu passava Nossa. algumas vezes a madrugada toda trabalhando, olhando as imagens, escrevendo o texto, tentando ligar para alguém, principalmente embaixadas brasileiras nesses lugares, para entender se havia brasileiros feridos naquele desastre, naquele tufão, coisas assim. Então tinha vezes Uhum. que eu começava a trabalhar, sei lá, às 10 da manhã, na rua, já em Tóquio, para gravar, chegava em casa às 6 da tarde e tinha que continuar trabalhando, mas agora na outra manhã, na manhã do Brasil. Nossa. E teve alguma época que era simplesmente não tinha nada de acontecendo de interessante e você era pouco acionado? Teve esse momento de, vamos dizer, de ócio, de hiato, se é que a Não, gente pode ócio eu chamar nunca tinha assim? porque eu estava sempre procurando matérias. Eu estava sempre procurando, agitando Aham. e pautando meu produtor. Eu trabalhava lá como cinegrafista, Luciano Tsuda, um super profissional, excelente colega, brasileiro, mas descendente de japoneses, já mora lá há muito tempo, e um produtor, que era também meu tradutor, que era o Kunihiro Otsuka. Ele era japonês, mas falava um português perfeito. Então eu estava sempre pautando o Kunihiro, para fazer as minhas reportagens. Então eu falava, Cunha, eu quero fazer essa reportagem aqui, como é que limpa o trem-bala? Eu quero fazer essa reportagem aqui, como é que as escolas japonesas, como é que os alunos limpam a sala de aula? Cunha, eu quero ir nas empresas japonesas ver como é que é o esquema de trabalho dentro de uma empresa japonesa. E eu ia passando essas matérias para eles, para ele. E aí, não é sempre, Uhum. eu passo numa segunda-feira, não é na terça-feira que eu vou gravar, ele tem que ligar, ele tem que fazer a produção. Eu até Claro. no meu parco japonês ou nos contatos que eu tinha que eu podia fazer em inglês, eu ajudava ele nessa produção, mas basicamente a produção era dele, de conseguir fazer aquela reportagem, de ligar para a empresa de trem-bala: oi, eu sou da TV brasileira, queremos fazer uma reportagem aí, eu não tenho japonês para fazer isso, para falar isso. Sim. Queremos fazer uma reportagem sobre a limpeza do trem-bala. Foi uma das reportagens mais incríveis que eu fiz lá no Japão. Quem puder botar aí, você vai ver trem-bala, limpeza, Márcio Gomes, você vai Uhum. ter. No YouTube tem, no Google tem.
É super legal a reportagem. E aí, mas nem sempre ele conseguia para o dia seguinte. E às vezes o Brasil não demandava nada, não acontecia nada importante ali na Ásia, de forma geral. Então, tinha dias que realmente pode soar como ócio porque não entrava no ar. Mas certamente eu estava trabalhando ali, Aham, buscando matérias, procurando matérias, até porque eu sabia que era muito caro manter um correspondente no Japão. Um correspondente com família, claro. uma equipe lá, um cinegrafista e um produtor. Então eu tinha que fazer render aquela equipe ali. Não porque sou bonzinho, mas porque tenho a consciência de que jornalismo é uma coisa cara. Mas principalmente, jornalismo é uma coisa importante. E daí a minha vontade de Uhum. estar sempre trabalhando ali, empolgado que estava, principalmente de contar tanta história. Qual era o tamanho da sua autonomia, Márcio? Teve alguma matéria muito interessante como essa do trem-bala que você narrou aqui pra gente, mas que você, por alguma razão, não conseguiu colocar no ar, ou ela não foi aprovada, mas que você sentiu muito porque, na sua visão, era muito interessante? Não, às vezes, só na questão comportamental, mas na questão da É, curiosidade mesmo. é, a, a minha mulher que fala isso, a gente tinha muito esse papel de não ensinar as coisas do Brasil. Não tem país mais importante. O Japão está mais evoluído que o Brasil. Não é isso. É que são países completamente diferentes. Então, muita coisa que se faz no Japão Uhum. acaba servindo de lição ou inspiração para o Brasil. E eu até hoje recebo mensagens de reportagens que eu fiz de como inspiraram pessoas aqui. Tem uma empresa de trem aqui no Brasil, a MRS Logística, e não é propaganda, não. Mas eles se basearam numa reportagem que eu fiz para mudar todo o esquema de segurança nas linhas férreas deles, introduzindo uma coisa que eu mostrei Olha, nas minhas reportagens lá, que era um sistema de apontar e falar. O japonês nas linhas férreas, no metrô e em várias outras funções, ele antes de fazer uma função no seu trabalho, ele aponta e fala. Então aqui, por exemplo, câmera ligada, gravação começando, porta fechada, luz ligada. Ok. Ele faz isso para memorizar que ele já fez todo aquele checklist de segurança. Então, na empresa férrea, ele faz aham. sinal verde, manivela para frente, trem para frente, portas fechadas, trilhos limpos. Vamos partir, gol. A MRS Logística aqui no Brasil viu aquela reportagem no Jornal Nacional e passou a usar nos seus sistemas de treinamento, nos seus sistemas de linha férrea, desculpa que eu não sei falar como eles usam isso, e reduziu o número de acidentes e funcionou muito bem para eles. Várias empresas japonesas também usam esse sistema aqui, empresas brasileiras, japonesas aqui no Brasil usam esse sistema também. Então, eu achei interessante mostrar. Então, as reportagens que eu fui fazendo, como eles tratam com o lixo também. Aqui no Brasil, até hoje, a gente tem lixão espalhado por aí, apesar da lei falar que não pode lixão. Pois bem, no Japão, um país pequeno, não tem Né? lixão. Como é que eles fazem com lixo doméstico, lixo industrial? Eu fui Uhum. mostrar um lugar que cuida do lixo. Essa matéria, essa então, até hoje eu recebo views da matéria, comentários da matéria. Uhum. Até hoje. Enfim, então eu tinha essa autonomia para pautar meus assuntos. Claro, nem todas as pautas eram compradas. Por exemplo, eu quis fazer uma pauta uma vez de um soldado na Segunda Guerra Mundial, japonês. Ele ficou numa ilha ali no Pacífico e ele foi ficando sozinho na ilha, sozinho. E ele ficou tão sozinho que ele não sabia que a guerra tinha acabado. Ele ficou durante mais uns 2, 3 anos lutando Caramba. sozinho. Inclusive lutando contra japoneses que chegavam lá e falavam: por favor, soldado Onoda, acabou a guerra. Ele achava que era uma armadilha dos americanos, então ele atirava contra as pessoas que chegavam. Esse soldado, por acaso, Caramba. japonês, ele foi morar no Brasil, ele virou fazendeiro aqui no Brasil e depois ele voltou para o Japão já velhinho. Eu queria fazer uma reportagem com ele. É, e também queria ir nas Filipinas, porque era uma ilha nas Filipinas onde ele ficou. Enfim, aqueles sonhos de repórter, de mostrar uma super reportagem dessa, um super personagem. Sim. Mas aí não aprovaram, e aí eu insisti mais uma vez, e no final ele morreu. E aí não. E aí, Caramba. desculpa, eu não lembro se ele morreu no Brasil ou se ele morreu no Japão. Mas ele morreu. E aí, infelizmente, não deu mais para fazer a reportagem com Hum, ele. Mas sim, é normal. Você propõe matérias, mas nem sempre que aceitam as pena. matérias. Às vezes eu até insistia um pouco. Não, gente, confia que essa é legal. Essa vai ficar bacana. Muitas vezes Uhum. eles confiavam e ficava legal. Outras vezes não ficava legal também. Não tem nenhum super-herói aqui. Mas de novo, é um trabalho de Uhum. equipe também. Propor, e você tem que entender no que o Brasil está atento, no que interessa ao Brasil. Às vezes, quando a gente está fora, a gente acha que tudo é interessante. A gente perde um pouco a. É preciso não perder, mas pela Verdade. distância você perde um pouco a noção do que o Brasil está interessado ou não.
Uhum. Às vezes a gente se estressa, a gente fica irritado por isso, mas não tem jeito. De novo, tem que ser um vai e vem de vontades e desejos ali e entender. Uhum. Márcio, que você cobriu tufão no Japão, a gente sabe, desaparecimento de Boeing também, eu lembro que você já cobriu, mas eu queria saber como é o modus operandi de um correspondente exatamente para o pessoal entender. Pessoal que quer, sonha em ser correspondente internacional, por exemplo, a Globo vai lá e te coloca como correspondente em Tóquio, como foi o seu caso. Como é que funciona para escolher a casa, aluguel, escola para os filhos? Você recebia em ien, por exemplo, ou você recebe em dólar que era convertido? Como que funciona Bom, eu essa confesso que agora mecânica? não sei como é que tá, porque, mesmo porque até a Globo não tem mais correspondente no Japão. O último foi o Carlos Gil, depois da Olimpíada, ele retornou para o Brasil. Mas na minha Uhum, época, e foi tudo facilitado porque a gente tinha o Kovalik antes lá. Então eu fiquei no mesmo apartamento que era do Roberto Kovalik. perfeito. Era um apartamento bom, bem localizado. Por coincidência, ficou perto da escola das crianças, dos meus filhos. Então era um apartamento muito prático para a gente. Eu confesso que eu não lembro agora. Eu acho que havia um acerto. As coisas no Japão são muito caras, então a Globo me ajudava a pagar o Uhum. aluguel. Eu acho que era metade do aluguel era pago pela Globo, a outra metade era pago por mim. Tinha um desconto direto no meu salário, mas eu não vou lembrar realmente. A gente tinha um plano de saúde internacional, mas Aham. a saúde pública no Japão é muito boa, então a gente volta e meia. é, O plano internacional ajuda você ir numa clínica que fale inglês. Os hospitais públicos japoneses muitas vezes não falam Uhum. inglês. Aconteceu de eu ter ido, precisei de um hospital público uma vez japonês, foi uma dificuldade falar com eles, mas consegui. De novo, tem muita boa vontade. Mas, assim, e digo até agora, usando até não usando apenas a experiência no Japão, mas usando a experiência dos nossos correspondentes aqui. A CNN tem correspondente em Londres, tem dois correspondentes nos Estados Unidos, tem correspondente em Buenos Aires. De novo, a palavra parceria. Eu confesso que eu não sei como é o esquema de Uhum. aluguel deles, acredito que não seja mais num esquema de pagar aluguel, mesmo sendo cidades caras como Washington, Nova York, Londres, nem se fala. Buenos Sim, Aires sim. agora está ficando cara. Eu não sei como é que é o esquema de Tá bem caro. divisão de aluguel, mas certamente há uma conversa muito intensa ali, porque a realidade é muito diferente de Nova York com São Paulo. É uma cidade muito mais cara, Nova York, então É. há de ter uma compensação aí no salário. E como é que esses colegas da CNN trabalham hoje em dia? Tem liberdade para propor suas sugestões de reportagem, de entradas ao vivo? Claro que tem. Eles, melhor do que ninguém, sabem qual é o assunto quente nas suas cidades ali. Mas, ao mesmo tempo, tem as nossas demandas aqui, entendeu? O Trump, principalmente, como o Uhum. Trump está afetando o mundo. Então, é natural que a gente tenha nossas curiosidades sobre como o Trump está governando e como isso afeta não apenas os Estados Unidos, mas pode nos afetar também nessa nessa troca de informações que tem que ter sempre entre a base, a redação principal e o correspondente. A gente conversa muito com a Mariana Janjaco, a correspondente da CNN em Washington, e a nossa correspondente em Nova York, a Priscila Yasbeck. E trocamos muito com elas e o que elas dizem, o que a gente sugere, para ver onde a gente encontra um lugar comum aí do que é mais importante para quem nos assiste, qual é a informação mais relevante que merece ser tratada naquele dia ali. E o Trump tem notícia relevante todo dia. Não necessariamente relevante, Tá. mas tem Entendi. notícia barulhenta, com barulho todo dia. Relevante a gente não sabe Uhum. se é. Muitas vezes ela soa relevante, ela faz muito barulho, mas talvez ela não seja tão importante assim. É quase uma cortina de fumaça para esconder alguns problemas ou limitações que ele tem. Mas aí é outro assunto político, Uhum. não É precisamos outro entrar nisso. assunto. Mas É. definitivamente o trabalho do correspondente é É. muito ligado à da redação, mas a redação do Brasil. Mas é claro que elas, o Américo Martins, nosso correspondente em Londres, e a Luciana Tadeu, nossa correspondente em Buenos Aires, existe uma ligação muito próxima com a redação da CNN Brasil, com esses profissionais, mas é claro que eles precisam ter autonomia para dizer: eu acho isso mais importante, acho que tem que ser assim. E muitas vezes a redação tem que Claro, confiar nessas pessoas. claro. E por que você voltou para o Brasil, Márcio? Quão você sofreu quando a TV Globo disse, Márcio, vamos ter que te puxar para o Brasil novamente? Porque pelo que eu vejo sempre de você, e aqui também, mais uma vez, eu tô vendo isso, você falando com muito carinho, com muito apreço do Japão. Eu imagino que deva ter sido viver um luto, Foi. A não? luta é muito forte, mas porque de novo era bom voltar para o Brasil também. Minha mãe estava aqui, minha sogra estava aqui, minha família estava aqui. É, é,
Acho que era importante para as crianças também terem uma noção de Brasil. Minha filha, principalmente, que saiu com 5 anos, Uhum. mal lembrava do Brasil. A gente veio só uma vez para cá de novo, nas férias, porque a gente viajou muito Nossa. por lá para aproveitar, para conhecer outros Aham. países por lá, pela Ásia. Então a gente veio poucas vezes, uma Aham. vez apenas para cá. Mas é claro que a gente queria ficar. É claro que a gente preferia ter ficado. Até para completar, talvez, o ano escolar, meu filho até conseguiu completar. Ele saiu de lá com 15 anos, foi o fim do ensino fundamental. Depois vem o ensino médio. Eu confesso que me perco um pouco nessas coisas. É, Ensino então ele médio fez o depois. ensino médio aqui no Brasil. A minha filha, ela voltou com 10 anos. Ela se alfabetizou em inglês numa escola internacional no Japão. Então, aqui era retomar o português quando ela voltou com 10 anos de idade. A gente falava em português em casa, é claro, mas Nossa. é outra coisa ter a escola, uma professora em português. Claro. E aí era importante Sim. voltar a ter isso. Então, no final das contas, sempre foi sofrimento voltar, mas também foi bom. E voltei porque não tinha mais como ficar. Como eu falei, até então, antes da pandemia, havia todo um rodízio de correspondentes, né? O próprio Kovalik, eu acho que ele ficou menos de 5 anos no Japão. Então, o meu primeiro contrato era de 2 anos. Vamos ver se dá certo. Deu certo, renovou por mais 2. Uhum. Aí daqui a pouco é a pandemia. É a pandemia, ó, é a Olimpíada. Mais um, porque o esporte tem que ir. Quando falaram que eu tinha que voltar, eu tentei ir para outras praças, ou Londres ou Nova York. É, triste demais, porque eu não queria sair de Tóquio, mas ok, para Nova York, ok, para Londres. Cidades Uhum. incríveis, mas, enfim, para mim nem se comparam com Tóquio. Mas não tinha como. Havia uma questão financeira também, estava caro demais. A Uhum. Olimpíada, claro, era importante e o esporte da Globo passou a pagar aquele correspondente ali. E ainda mais um profissional como o Gil, que faz o esporte bem como ninguém e também cobre outros assuntos bem como ninguém, um super profissional. Ele fazia os dois lados, entendeu? Então, para o jornalismo era ótimo, era o esporte que pagava, o jornalismo se beneficiava daquele super profissional sem ter grandes gastos ali. De novo, um super Uhum. profissional. E aí, mas aí depois, de novo, veio a pandemia, adiou por um ano, o Gil ficou por mais um ano lá em Tóquio, por causa da pandemia, até a Olimpíada, que era de 2020, ser realizada em 2021. E Sim, depois ele sim. voltou e não tinha mais ninguém lá. Quer dizer, houve mudanças e nenhuma crítica aqui à TV Globo, nenhuma, porque, de novo, a gente sabe como a questão financeira importa, você bota na balança. Tá tendo prejuízo aqui, a gente tem que economizar, o que a gente vai cortar? E aí você corta onde Uhum. considera-se menos importante. Eu acho um erro porque a Ásia está sem ninguém. E a Ásia não tem só o Japão, que é um país rico em matérias. Tem a China, tem a Coreia do Sul, que é importante também, a Coreia do Norte nem Sim. se fala. Uma próxima guerra, o que dizem pode ser a China invadindo Taiwan, e não tem ninguém ali perto para dar esse apoio. A CNN usa muito o apoio da nossa irmã CNN Internacional. E a CNN Internacional tem um correspondente em Tóquio, a CNN Internacional tem correspondente em Pequim, a CNN Internacional tem correspondente em Taiwan, na cidade de Taipei. Então, a gente mal bem usa essa estrutura, nos dá uma guarida. Não é a mesma coisa de ter o nosso próprio correspondente, mas já temos uma ponte com essas pessoas que nos ajuda muito. E você voltou recentemente para o Japão, Márcio, mas agora de uma Hum. outra maneira, né, para realizar um baita documentário. Ele está disponível aqui no YouTube. Quem não assistiu ainda, assista, porque o documentário é muito bom. E eu vi você falando que encontrou algumas diferenças, tinha você mostrando arranha-céu lá e tudo mais. Mas você sentiu alguma mudança de comportamento do povo japonês em relação ao Hum. período que você viveu lá? Ou seja, nesse período que você ficou fora, você voltando, você sentiu alguma mudança de comportamento do Não, povo bom, primeiro eu fiquei japonês? pouco tempo Ou não? lá, eu fiquei uma semana, um pouco mais de 2 semanas talvez, para fazer 5 reportagens para o CNN Prime Time, o jornal que eu apresento às 8 da noite, mas que viraram também um documentário no fim de semana. E muito obrigado pela sua lembrança. Está no YouTube, é, é só botar Japão, CNN Brasil, Sim, é sim, fácil sim. achar. Mas É. então eu não fiquei muito tempo lá. Mas o que eu percebia ainda era um país. Talvez tenha tido mudanças na questão do inglês, por exemplo, depois da Olimpíada. É um país cada vez mais internacional, cada vez mais Aham. estrangeiros vão morar lá, mas ainda com os mesmos problemas de envelhecimento da população, de uma população diminuindo no país, cidades do interior perdendo gente, atraídas que são para as cidades grandes do Japão, principalmente Nagoya, principalmente Tóquio. Nagoya
a cidade de Nagoya talvez ainda resista, ainda receba mais gente do que perde em mortes, no envelhecimento. Mas Tóquio é a cidade que ainda cresce de população. Mas eu não vi muita diferença, não. E isso que é o incrível do Japão. É, Ó, quem morou incrível, quem morou no realmente. Japão nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, em 2013 a 2018, como foi meu caso, sempre vai encontrar o mesmo país, as pessoas muito dedicadas ao trabalho, muito dedicadas às suas famílias também, mas pensando muito no trabalho, no país e com orgulho do que foi construído ao longo de séculos e séculos de uma cultura muito deles e muito rica. Eu acho que eu arranhei um pouquinho dessa cultura só na minha vivência Uhum. lá e nas minhas reportagens pude passar um pouco disso para os brasileiros aqui. Mas eu não vi grandes diferenças, não. Mas foi incrível esse retorno. E esse retorno me deixou muito orgulhoso também, porque foi o Consulado Geral do Japão, foi o governo japonês, através do Consulado Geral do Japão em São Paulo, que me convidou para voltar. Eles queriam que eu simplesmente, mas por que você está me convidando? Uhum. Não, para você ver como está o Japão. Aí eu falei, posso fazer reportagens? Pode. Eles nem esperavam isso. Pode. Desculpa, você vai querer trabalhar lá? É, eu vou querer Aham. trabalhar lá. Eu vou querer ver o que tem de novo no Japão, claro, mas também trabalhando. A CNN topou a ideia e o consulado foi absolutamente Uhum. independente, independente no seguinte sentido. Eles me ajudaram na produção de matérias, por exemplo. Tinha acabado de acontecer um terremoto na província de Legal. Ishikawa. Foi no dia 1º de janeiro de 2024 esse terremoto. E a nossa Nossa. passagem estava marcada para fevereiro, fim de fevereiro, ou seja, os sintomas do terremoto, a destruição do terremoto ainda estaria muito viva. Eu falei, eu quero ir para essa região, vocês me ajudam a chegar lá? O consulado, o governo japonês nunca falou, não, de jeito nenhum, vai estar feio, você não vai não, você vai visitar só Tóquio e os prédios lindos que estão surgindo em Tóquio. Eles arranjaram motorista, tradutor, Nossa. pagaram tudo isso para a gente ir naquele lugar onde havia problemas ainda de água, problemas de construção, muita gente morreu, muitos prédios caíram, foi um terremoto muito forte, e não houve um ai, não houve um, a gente quer ver a reportagem antes. Não houve um pedido desse. Foi Uhum. impressionante a maneira como os japoneses abriram o país para a CNN Brasil estar lá nessas 2 semanas que nós estivemos fazendo todo tipo de reportagem. Claro, fizemos as matérias leves também, de comida, de visitar Tóquio, como a Uhum. cidade estava, assim, eu senti essa diferença, talvez, que você bem destacou. Os arranha-céus, parece que havia uma nova legislação que permitia prédios ainda mais altos no Japão. Tóquio nunca teve prédios arranha-céus, Hum. né? Talvez por causa do período dos terremotos, apesar da Uhum. tecnologia que eles têm. Mas os maiores prédios do mundo, Taiwan já teve o maior prédio do mundo, Kuala Lumpur já teve o maior prédio do mundo, Dubai hoje tem o maior prédio do mundo ainda, o Burj Khalifa. Tóquio nunca teve os maiores prédios do mundo. Agora que começa a ter altas torres, e realmente altas, foi uma mudança na legislação. Uhum. Então, essa foi uma diferença que eu vi. Mas o consulado japonês, o governo japonês, não fez uma objeção a nenhuma das pautas que eu propus. Nenhuma. Me ajudaram em todas. E a CNN comprou essa ideia, a quem eu sou muito agradecido também. Então, foi um ganha-ganha para os Uhum. dois lados. A gente trouxe um material muito interessante, muito rico do Japão de hoje. E foi ótimo para a Sim. CNN, foi maravilhoso para mim, porque revi meu filho que estava lá já. E foi ótimo encontrá-lo de novo. Aham, não. E foi ótimo rever a cidade, rever o país. E, Márcio, para quem está planejando uma viagem para o Japão, qual é a cidade mais bonita que você viu lá no Japão? Porque tem algumas fotografias que eu já vi É, fantásticas ali. Você tem alguma eu dica? gosto. Qual é a mais bonita que Eu você acho que uma viu? visita ao Pessoalmente, claro. Japão. Kyoto é lindo por causa dos templos, são palácios maravilhosos, é muito diferente. Mas Tóquio é muito diferente também. Eu não acho a cidade de Tóquio muito bonita. Uhum. Os prédios não são muito bonitos, até por causa da tecnologia que precisam ter. Eles têm uma resistência contra o tremor, então alguns prédios mais antigos precisam ter toda uma armadura para protegê-los. Então eu não acho a cidade muito bonita. Mas é uma cidade muito interessante porque ela é muito limpa, apesar de ter, sei lá, o dobro dos moradores de São Paulo. Se a gente pensar na região metropolitana de Tóquio, você não vê um papel no chão, você não ouve uma buzina no trânsito. É outro mundo, então você tem que ir a Tóquio também. Mas a cidade que eu mais gosto do Japão e que eu acho que todo mundo tem que ir é Hiroshima. Foi castigada pela bomba atômica Uhum. em 1945, Sim, sim. e se reconstruiu. É uma cidade linda, verde,
mas guarda as memórias daquele dia, 6 de agosto de 1945, quando a bomba nuclear explodiu por lá. É, e ainda tem as memórias, as marcas daquele dia. O Museu da Bomba é uma pancada que você leva ao visitar, é muito forte, mas é preciso conhecer. Mas é uma cidade muito bonita, é uma cidade muito alegre. A comida que tem lá eu acho a mais gostosa de todas do Japão, que é o okonomiyaki, como se fosse uma panqueca Ah, é? japonesa. E a história é boa também, porque na época depois da bomba, os americanos eles não tinham o que comer, tudo foi destruído. Então, os americanos davam farinha para os moradores de Hiroshima, e com aquela farinha eles misturavam com o que eles tinham ali, é, verduras, legumes, algum macarrão, e faziam uma panqueca. Uhum, Mais ou menos o okonomiyaki é isso, num resumo bem livre que eu me permito fazer aqui. entendi. É uma delícia o prato. E com toda essa história, eu acho que ganha ainda mais significado. Eu adorei. No Japão, cada cidade tem meio que o seu prato típico, assim. Hiroshima, o prato típico é o Igual o Brasil. okonomiyaki. Tem okonomiyaki em outros lugares, mas o de Hiroshima é o melhor.